Quais são os livros que eu quero indicar para vocês? Difícil, eu leio, gosto de ler, leio bastante. Fiz doutorado em piano, performance, história da música. Aliás, meu nome é Simone Leitão, sou pianista e doutora em piano, performance, história da música pela Universidade de Miami. E aqui eu te aproximo da música clássica. Muita gente que é inscrito no canal tem me perguntado aqui, e também lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, vai lá, Simone Leitão Piano. E me perguntam quais os livros que eu devo ler, Simone, tal. Eu vou trazer para vocês. A maioria da minha leitura, assim, tipo, 95% da minha leitura é em inglês, mas eu tenho algumas coisas em português que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ler em inglês, às vezes o que eu tô lendo em inglês já tem tradução em português, só vocês procurarem, então, tá? Hoje vai ser o primeiro de uma série de o que ler pra você entender um pouco mais da história da música. Na minha outra casa, onde tá o meu piano, lá em Minas Gerais, eu tenho ainda uma outra parte da biblioteca. Então, eu separei aqui, foi difícil separar, viu, gente? Eu vou começar aqui com um que é a seguinte: A História Universal da Música, de Roland de Candé. Ele é um pouco antigo, mas ele é em português, muito bom, tem 2 volumes, esse aqui é o primeiro volume. O legal desse livro, vou te falar por quê, é que ele é francês, né? Então, é bem diferente da forma como os americanos organizam. O americano tem um jeito de organizar, o inglês tem um jeito de organizar. O francês é mais aberto, traz outras influências. Ele fala muito também da música no mundo. Então tem uma hora que ele pega os instrumentos tradicionais da África, do mundo árabe, da Ásia, enfim. Por isso se chama História Universal da Música, porque ele tenta trazer realmente universal. Mas ele fica, evidentemente, dentro daquela estrutura da música ocidental. Vale a pena, ó, são 2 volumes. Falando em livros de... deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui é muito bom, tá? Eu sei que tem um em português. Tem exatamente esse em português. Donald Crowd e Claude Paliska. Quando eu fiz o doutorado, eu usei, entre outros, tá? O bom dele é que se você comprar, pelo menos em inglês, você tem junto uma playlist. Olha que bacana. Junto uma playlist e um livrozinho, um workbook, que você pode você mesmo ir estudando. Vale super a pena. Eu gosto muito dele porque ele traz, assim, ainda as figuras, tal. Ele faz timeline, né? Ele faz as timelines assim, ó. Dá pra ver aí? Então ele faz timeline, tipo assim, quando fulano de tal tinha 15 anos, outro tinha 10, quando a música na França tava não sei aonde. Esse aqui, Maria Stolba, também é muito bom. Esse não sei se tá em inglês, em português, tá? The Development of Western Music, muito bom. E ele é mais conciso, olha. Lá em Tiradentes eu tenho o de Oxford também, que é muito bom, mas ele é difícil pra ler, ele é muito pesado. Agora eu vou pegar uns livros pra vocês de compositores, tá? Esse livro aqui, eu lembro que eu dei pra várias pessoas. Esse livro já tem um tempo, já tem uns 20 anos já. Ele é alemão, mas foi traduzido diretamente do alemão pro português, que é muito bom, de Franz Rueb. 48 variações sobre Bach. Muito fofo esse livro, gostoso de ler, ó. Muito gostoso, a diagramação é maravilhosa. E ele pega justamente 48 situações da vida de Bach. É simples, ele não fica assim, Bach foi o menino que... Não, ele fala assim, Bach e os seus irmãos. Então ele pega ali, ele pega as relações dele. Bach teve 3 grandes famosos biógrafos. O Albert Schweitzer é o da virada do início do século XX. Aqui eu tenho o livro 2, são 3 volumes. Os outros 2 estão lá em Tiradentes. Eu confesso que eu li o primeiro, assim, correndo. O segundo, eu consulto. O terceiro, depois eu li também, porque o segundo ele fica muito nas cantatas. É muito bom. Albert Schweitzer, vocês sabem que também, além de organista, ele era teólogo, escreveu a biografia sobre Paulo. Ele foi pra África trabalhar como médico, também mais tarde na vida, era missionário. Enfim, é um cara... Aquelas pessoas que parecem que viveu 7 vidas numa só. E ele escreve muito bem em alemão, e a tradução aqui em inglês é de Ernest Neumann. Eu gosto muito desse livro como uma referência pra mim. Vou pegar aqui pra vocês. Esse Beethoven, esse livro é um controverso, tá? Beethoven as I Knew Him. É a biografia de Anton Schindler, que foi o secretário de Beethoven, né? Boa parte da vida dele foi secretário de Beethoven, foi o empresário de Beethoven, foi o cara que botava o nome, né? Que Beethoven ficava bravo, assim. Ele não colocava o nome na sonata do ar. Quem colocava era ele, porque ele queria vender. E Beethoven fazia gato, sapato e cara, né? Como era conviver com Beethoven. Então aqui, esse livro... tem umas anedotas, umas coisas muito engraçadas, mas muito boas também. Mas muita gente falou mal desse livro, tá? Depois falou, não, ele quis se promover, enfim. Mas vale a pena, né, gente? Tudo a gente lê, depois a gente tira o que a gente quer também, não pode ter essa verdade toda. Muito importante aí, se você é pianista, né? Beethoven on Beethoven. Playing His Piano Music His Way. Então aqui mostra assim um pouco das indicações de aulas que ele dava, e então falam mais basicamente da música para piano dele, principalmente nas 32 sonatas. Eu tenho outros livros sobre as 32 sonatas também, Charles Rosen e outras pessoas, mas aqui
é assim, mostrando pra você ter mais intimidade com a música de Beethoven. Então, assim, você tá lendo sobre ele, mas você tá vendo as indicações, coisas que pessoas que estudaram com ele falaram como é que era, o que ele queria de fato. Pra terminar, eu vou ficar aqui com duas coisas, assim, por exemplo, esses livros que me marcaram. Os últimos livros sobre compositores que me marcaram muito, que são muito bem escritos, que são assim, tipo, você tem as biografias, mas tem aquelas pessoas que... Esse livro me marcou muito. São 600 e tantas páginas, é fininho, assim, ó. Johannes Brahms, Ian Swafford. Eu não li a biografia que esse cara fez sobre Beethoven, todo mundo também tá falando muito bem, mas a de Brahms me impactou muito. O nível de detalhe que ele traz, ele escreve realmente como um romance. Esse livro me ensinou muito sobre a vida de Brahms, sobre todo o ecossistema onde ele vivia, claro. Pra mim, uma das maiores coisas jamais escritas foi esses 3 livros de Alan Walker sobre Liszt. Esse aqui é o primeiro. O primeiro tá lá em Tiradentes. O primeiro é The Virtuoso Years. Esse aqui são The Weimar Years. Dá uma assim aqui, é quando ele vivia em Weimar. Aqui, esse aqui eu não li ainda, tá, gente? Tô avisando, mas eu vou ler. Esse é o terceiro livro, que são os últimos anos, né? Incrível, vale super a pena. Tudo que ele escrever, você tem que ler. Charles Rosen. Tem vídeos dele na internet. Ele é pianista, um super pianista, crítico e grande musicólogo. Então, The Classical Style. Esse aqui mudou a minha cabeça. Aí lá em Tiradentes eu tenho The Romantic Generation, que é desse tamanho também. Então, assim, ele vai profundamente no pensamento clássico. Aqui ele não vai ficar, Beethoven era isso, aqui ele vai no pensamento clássico. Ele também tem The Sonata Form. Ele tem assim, eu tenho tudo dele. Esse livro aqui também marcou muito, Romantic Poets and Critics and Other Madmen. O que faz a cabeça de um romântico, né? O que era o cabeça de um romanticista, né? A pessoa do romantismo. Por isso que ele fala Romantic Poets, Critics, então aqui ele não fica nem muito nos músicos. And Other Madmen. Esses Other Madmen são os músicos. Tá muito bom, muito, muito bom. Eu fico até feliz de saber que eu tenho essas preciosidades. Mais uma vez, se você quiser estudar só a sinfonia, só sobre a sinfonia, The Symphony. Isso aqui vai te mostrar o início, os primórdios da sinfonia, até a sinfonia como ela é agora. E, por último, esse aqui, ó. O guia, a história da ópera a partir de Oxford, né? Que é esse The Oxford Guide, The Oxford... Oh, meu Deus! Illustrated History of Opera. Muito, muito bom. Esse aqui eu amei também. Mas, claro, gente, não precisa ter todos esses livros, mas aqui tá um pouco da ideia do que passa pelas minhas mãos, até mesmo quando eu faço esses vídeos por aqui. Se vocês quiserem saber mais dicas, você que chegou até aqui, parabéns, boa leitura. Continue aqui e me mande sugestões de próximos vídeos. Curta, comente e não deixe de seguir e ativar o sininho para você não perder nada que passa aqui nesse canal. Um beijo!